Eu nunca vou esquecer o som da caneta do juiz riscando o papel, nem o olhar de triunfo da minha irmã quando ela ouviu que tudo, absolutamente tudo, do testamento do nosso avô ficaria só para ela. Naquele instante, sentada naquela sala fria, eu senti como se minha existência tivesse sido apagada da história da nossa família. Mas o que ninguém esperava era que, antes de encerrar a audiência, o juiz abriria um envelope lacrado, com uma carta do vovô que mudaria tudo. E foi ali, diante de todos, que a verdade veio à tona e o destino da nossa família virou de cabeça para baixo. Se você já sentiu o peso da injustiça, se já foi deixada de lado por quem mais ama, essa história é para você. Fique comigo até o final, porque o que aconteceu depois da leitura daquela carta vai te surpreender, e talvez até te emocionar. E se você gosta de histórias reais, cheias de reviravoltas e sentimentos profundos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém especial. Porque, às vezes, o que muda tudo é uma única carta, ou um simples gesto de coragem. Agora, respira fundo e vem comigo descobrir o que estava escrito na carta do vovô. O silêncio da sala de audiências era tão denso que eu podia ouvir o som abafado do meu próprio coração, batendo forte no peito, como se quisesse escapar dali. O cheiro de madeira encerada misturava-se ao perfume cítrico do advogado da minha irmã, e eu sentia o suor frio escorrendo pela minha nuca, mesmo com o ar-condicionado gelando meus ossos. Eu olhava para as mãos, tentando controlar o tremor, enquanto a caneta que eu segurava parecia pesar 1 tonelada. Na minha frente, minha irmã, Bianca, sentada com as costas eretas, o queixo erguido, os olhos fixos no juiz, exibia aquele sorriso vitorioso que eu conhecia tão bem, o mesmo sorriso que ela usava quando ganhava de mim em qualquer coisa, desde a infância. Naquele instante, tudo o que eu conseguia pensar era: como chegamos até aqui? Como duas irmãs, que um dia dividiram o mesmo quarto, os mesmos segredos e até o mesmo medo do escuro, podiam agora estar separadas por uma mesa de tribunal, por advogados, por um testamento e, principalmente, por uma mágoa que parecia não ter fim. O juiz pigarreou, ajeitou os óculos no rosto e olhou para nós duas. Senhoras, estamos aqui para a leitura do testamento do Sr. Antônio de Souza, falecido em 12 de dezembro do ano passado. Conforme solicitado, todos os herdeiros estão presentes. Ele fez uma pausa, olhando para mim, depois para Bianca, e por fim para o advogado dela, o Dr. Maurício, que parecia tão confiante quanto ela. Eu me forcei a respirar fundo, tentando afastar as lembranças que ameaçavam me invadir. Lembrei do Natal passado, o último com o vovô. Ele estava mais frágil, mas ainda fazia questão de cortar o peru, de contar as mesmas piadas de sempre, de me chamar de minha pequena, mesmo eu já tendo passado dos 30. Bianca, como sempre, chegará atrasada, com pressa, falando ao telefone, mas o vovô não se importava. Ele só queria ver as netas juntas, mesmo que por pouco tempo. O juiz começou a ler o testamento, e cada palavra parecia um prego sendo martelado no caixão das minhas esperanças. Eu, Antônio de Souza, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens, incluindo a casa da praia, o apartamento no centro, as aplicações financeiras e o carro, para minha neta Bianca de Souza, por reconhecer nela a dedicação e o cuidado que me foram prestados nos últimos anos. Senti o chão sumir sob meus pés. Olhei para Bianca, que mal disfarçava o sorriso de triunfo. O advogado dela me lançou um olhar de superioridade, como se dissesse: você perdeu. Eu queria gritar, queria protestar, queria dizer que aquilo não era justo. Eu também amava o vovô, eu também estive presente, mesmo que de um jeito diferente. Mas as palavras não saíam. Fiquei ali, imóvel, sentindo o peso da injustiça esmagar meu peito. O juiz continuou: não havendo mais disposições, encerro a leitura do testamento. Ele fez menção de fechar a pasta, mas então, como se lembrasse de algo, parou. Ah, sim. Há ainda um envelope lacrado, deixado pelo Sr. Antônio, com instruções expressas para ser aberto apenas após a leitura do testamento. O silêncio se fez novamente. Todos os olhares se voltaram para o envelope pardo, repousando sobre a mesa. O juiz pegou o envelope, examinou o lacre vermelho, e então, com cuidado, o abriu. De dentro, retirou uma carta escrita à mão, com a caligrafia inconfundível do vovô. Meu coração disparou. O que seria aquilo?
Uma despedida? Um último conselho? Ou talvez, uma explicação? O juiz começou a ler em voz alta, e cada palavra parecia carregar o peso de uma vida inteira. Minhas queridas netas, Bianca e Helena, se vocês estão ouvindo esta carta, é porque já não estou mais aí para abraçá-las. Sei que a vida nem sempre foi fácil para nós, e que, apesar do amor que sempre tentei dar, também cometi meus erros. Talvez o maior deles tenha sido não saber demonstrar, de forma igual, o quanto amo vocês duas. Bianca, minha menina determinada, você sempre foi a que corre atrás do que quer, a que não aceita um não como resposta. Admiro sua força, sua coragem, sua ambição. Mas, às vezes, temo que, nessa busca, você tenha esquecido de olhar para o lado, de perceber quem estava ao seu redor. Helena, minha pequena, você sempre foi o coração da família. Sensível, generosa, muitas vezes calada, mas sempre presente, mesmo quando ninguém percebia. Sei que, por vezes, você se sentiu deixada de lado, invisível. Quero que saiba que nunca foi assim para mim. Sei que o testamento pode parecer injusto, mas peço que não julguem antes de ouvir tudo o que tenho a dizer. Há coisas que não cabem em papéis oficiais, mas que precisam ser ditas, de coração para coração. Com amor, vovô. O juiz parou, respirou fundo, e então olhou para nós duas. Há mais uma página, disse, virando a folha. Bianca, deixo para você a responsabilidade de cuidar da família, de usar o que receber para o bem de todos, não apenas para si. E deixo também um pedido, que você procure sua irmã, que tente entender o que ela sente, que não a exclua da sua vida, nem do que é dela por direito. Helena, para você, deixo algo que não está em nenhum documento, mas que é seu desde sempre, meu amor, meu orgulho, e a certeza de que, mesmo quando parecia que eu não via, eu via. E, além disso, deixo uma chave. A chave do meu cofre, onde guardo o que tenho de mais precioso, as cartas, as fotos, as lembranças da nossa família. Lá, você encontrará algo que mudará tudo. Peço ao juiz que entregue a chave a Helena, e que permita que ela abra o cofre antes de qualquer decisão final sobre o testamento. Com amor eterno, vovô. O juiz tirou do envelope uma pequena chave dourada e a colocou sobre a mesa, deslizando-a em minha direção. Senti as lágrimas escorrerem pelo rosto, sem conseguir contê-las. Bianca me olhava, agora sem o sorriso, com uma expressão de dúvida e, talvez, de medo. O advogado dela tentou protestar, mas o juiz foi firme. O senhor Antônio deixou instruções claras. A sessão será suspensa até que a senhora Helena abra o cofre e traga o conteúdo para apreciação. Saí da sala com a chave apertada na mão, o coração aos pulos, as pernas bambas. Bianca veio atrás de mim, mas não disse nada. No corredor, ela finalmente quebrou o silêncio. O que será que tem nesse cofre, Helena? Você sabia disso? Balancei a cabeça, enxugando as lágrimas. Não faço ideia, Bianca. Mas se o vovô deixou para mim, deve ser importante. Ela suspirou, cruzando os braços. Eu só quero que isso acabe logo. Não aguento mais essa tensão. Olhei para ela, tentando enxergar a irmã que eu conheci, não a adversária que ela parecia ter se tornado. Eu também, Bianca. Eu também. Peguei um táxi até a casa do vovô, com Bianca ao meu lado, em silêncio. O caminho parecia mais longo do que nunca. Cada esquina trazia uma lembrança. A padaria onde ele comprava pão quentinho aos domingos, a pracinha onde me empurrava no balanço, o portão verde que rende quando abre. Ao chegarmos, o cheiro da casa me envolveu como um abraço. Café passado, madeira antiga, um leve aroma de lavanda. Subi as escadas até o escritório, onde o cofre ficava escondido atrás de uma estante de livros. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a chave cair. Bianca ficou parada na porta, observando cada movimento. Encaixei a chave, girei, e ouvi o clique. O cofre se abriu com um rangido baixo. Lá dentro, havia uma caixa de madeira, um envelope grosso e um pequeno caderno de capa azul. Peguei tudo com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade. Sentei-me à mesa, com Bianca ao meu lado, e abri o envelope. Dentro,
Havia uma carta ainda mais longa, endereçada a mim. Minha querida Helena. Se você está lendo isso, é porque chegou a hora de saber a verdade. Durante muitos anos, guardei um segredo, acreditando que era o melhor para todos. Mas agora, vejo que a verdade precisa vir à tona. Quando sua mãe, minha filha, faleceu, eu prometi a ela que cuidaria de vocês duas como se fossem minhas próprias filhas. Mas, no fundo, sempre temi não estar à altura. Bianca sempre foi mais próxima de mim, talvez por se parecer mais com a mãe dela. Você, com seu jeito calado, me lembrava sua avó, minha grande paixão e companheira. O que nunca contei a ninguém é que, quando sua mãe adoeceu, ela me pediu que protegesse você, Helena. Que não deixasse que se sentisse menos amada, menos importante. Mas, na ânsia de proteger, acabei afastando. Dei mais atenção a Bianca, achando que você era forte o suficiente para aguentar. Me enganei. Dentro desta caixa, você encontrará documentos que provam que metade dos bens que deixei para Bianca são, na verdade, seus por direito. Sua mãe deixou uma parte da herança em seu nome, mas, por questões legais, ficou tudo sob minha tutela até você completar 30 anos. Agora, é seu. Peço que leve esses documentos ao juiz. E, acima de tudo, peço perdão por não ter sabido demonstrar o quanto você era, e sempre será, especial para mim. Com amor, vovô. Minhas mãos tremiam ao abrir a caixa de madeira. Lá estavam os documentos, certidões, papéis do cartório, tudo em meu nome. Olhei para Bianca, que agora estava pálida, os olhos arregalados. Isso não pode ser, ela murmurou, pegando um dos papéis. Porque ele nunca me contou. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Talvez ele achasse que estava nos protegendo. Mas agora, Bianca, está tudo aqui. Metade é minha. Ela ficou em silêncio, olhando para os papéis, depois para mim. Eu não sabia, Helena. Juro que não sabia. A dor em sua voz era real, e pela primeira vez em muito tempo, vi minha irmã, não a rival. Sentei ao lado dela, e ficamos ali, em silêncio, por alguns minutos, digerindo tudo. Voltamos ao tribunal no dia seguinte, levando os documentos. O juiz os analisou com atenção, consultou o advogado, e então, com voz firme, declarou: diante das novas provas, declaro que metade dos bens pertencem à senhora Helena, conforme desejo expresso da mãe e do avô. A outra metade permanece com a senhora Bianca, conforme o testamento. Bianca não protestou. Apenas assentiu, os olhos marejados. Eu também chorei, mas desta vez, de alívio. Não era só pelo dinheiro, pela casa, pelos bens. Era por finalmente ser vista, reconhecida, amada. Depois da audiência, Bianca me chamou para conversar. Fomos até uma cafeteria próxima, onde costumávamos ir com vovô quando éramos crianças. Sentamos à mesma mesa de sempre, e ela segurou minha mão. Desculpa, Helena, por tudo. Eu estava tão focada em mim mesma, em vencer, que esqueci de você. Esqueci de nós. Senti as lágrimas escorrerem de novo, mas sorri. Eu também errei, Bianca. Me fechei, me afastei. Mas acho que ainda dá tempo de consertar. Ela sorriu, e pela primeira vez em anos, senti que minha irmã estava de volta. Os meses seguintes foram de reconstrução. Dividimos os bens, mas, mais importante, dividimos as lembranças, as dores, as alegrias. Abrimos juntos o caderno azul do vovô, onde ele escrevia histórias sobre nós, sobre a família, sobre o amor que sentia. Rimos, choramos, nos abraçamos. A casa da praia, que era motivo de disputa, virou nosso refúgio. Passamos um verão inteiro lá, relembrando os velhos tempos, criando novas memórias. Bianca trouxe os filhos, eu levei meus cachorros, e a casa se encheu de vida novamente. Em uma noite, sentadas na varanda, olhando o mar, Bianca me disse: sabe, acho que vovô sabia o que estava fazendo. Ele queria que a gente se encontrasse de novo, que deixasse o passado para trás. Assenti, sentindo o vento salgado no rosto.
Ele sempre foi mais sábio do que a gente imaginava. O tempo passou, e a mágoa foi dando lugar ao perdão. Aprendi que, às vezes, a justiça não está nos papéis, mas nos gestos, nas palavras, no amor que conseguimos resgatar, mesmo depois de tanta dor. Hoje, quando olho para trás, vejo que o testamento do vovô não foi uma sentença, mas um convite. Um convite para olharmos uma para a outra, para enxergarmos além das mágoas, para reconstruirmos o que parecia perdido. Se você chegou até aqui, se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, no fim, o que realmente importa não são os bens, mas as pessoas que amamos, e a coragem de perdoar. E, se você tem alguém na sua família com quem precisa conversar, não espere um testamento, uma carta, um tribunal. Procure essa pessoa hoje. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma chave, não de um cofre, mas do nosso próprio coração. A noite em que tudo mudou, na verdade, foi muito mais silenciosa do que eu esperava. Depois de toda a tempestade, depois de toda a tensão, o que restou foi um vazio estranho, como se o mundo tivesse parado por alguns instantes para que eu pudesse respirar. Lembro de ter voltado para casa sozinha, depois daquele café com a Bianca, e de ter me sentado no sofá da sala, abraçada ao caderno azul do vovô. Passei os dedos pela capa gasta, sentindo cada ranhura, cada marca do tempo, como se pudesse absorver um pouco da presença dele só de tocar aquele objeto. Abri o caderno devagar, sentindo o cheiro de papel antigo, e comecei a ler as primeiras páginas. O vovô escrevia como falava, com frases curtas, diretas, mas cheias de sentimento. Ele contava sobre a infância dele, sobre a chegada ao Brasil, sobre o amor pela minha avó, sobre o nascimento da minha mãe. Em cada linha, eu sentia o peso da história da nossa família, as alegrias e as dores, as perdas e os recomeços. Em uma das páginas, ele escreveu: família é como o mar. Às vezes, está calmo, às vezes, revolto. Mas sempre está lá, esperando a gente voltar. Chorei ao ler aquilo, porque era exatamente assim que eu me sentia. Por mais que eu e Bianca tivéssemos nos afastado, por mais que a vida tivesse nos jogado para lados opostos, no fundo, sempre existia a esperança de que um dia a maré traria a gente de volta. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela, iluminando a sala de uma forma suave, quase poética. Preparei um café forte, como o vovô gostava, e sentei à mesa com o caderno aberto, pronta para mergulhar de novo nas memórias. Mas, antes que eu pudesse começar a ler, meu telefone tocou. Era a Bianca. Helena, você pode vir aqui em casa hoje? Queria conversar mais um pouco, se você puder. A voz dela estava diferente, mais suave, quase hesitante. Senti um aperto no peito, mas respondi que sim, que iria. Tomei um banho demorado, escolhi uma roupa confortável, e fui até o apartamento dela, no centro da cidade. O prédio era antigo, com um elevador barulhento e corredores cheios de quadros antigos. Quando cheguei, Bianca abriu a porta com um sorriso tímido. Entra, por favor. Fiz um bolo de cenoura, igual ao que a mamãe fazia. O cheiro doce invadiu o corredor, trazendo de volta lembranças da infância. Sentei à mesa da cozinha, e ela me serviu uma fatia generosa, junto com o café passado na hora. Ficamos em silêncio por alguns minutos, saboreando o bolo, até que ela finalmente falou. Helena, eu estive pensando muito desde ontem. Sobre tudo. Sobre nós. Sobre o vovô. Eu queria te pedir desculpa de novo. Não só pelo que aconteceu agora, mas por todos esses anos em que eu te deixei de lado. Eu sempre achei que precisava provar alguma coisa, sabe? Que precisava ser a melhor, a mais forte, a mais bem-sucedida. E, no meio disso tudo, acabei te machucando. Olhei para ela, vendo a sinceridade nos olhos. Eu sei, Bianca. E eu também tenho culpa. Eu me fechei, me afastei. Achei que era mais fácil assim, que era melhor não sentir. Mas não é. A gente precisa uma da outra, mesmo que seja difícil. Ela sorriu, enxugando uma lágrima. Você leu o caderno do vovô? Assenti. Li, ele era mais sábio do que a gente imaginava. Eu queria ler também.
Você me empresta? Peguei o caderno na bolsa e entreguei a ela. Bianca abriu na primeira página e ficou ali, lendo em silêncio, os olhos marejados. De vez em quando, ela sorria, ou soltava um suspiro, ou simplesmente fechava os olhos, como se estivesse tentando guardar cada palavra no coração. Depois de um tempo, ela fechou o caderno e me olhou. Acho que a gente devia fazer isso juntas. Ler, lembrar, reconstruir. Não só por nós, mas pelos nossos filhos, pela nossa família. Concordei, sentindo uma paz que há muito tempo não sentia. Vamos fazer isso, Bianca. Vamos reconstruir. Nos dias que se seguiram, passamos a nos encontrar com frequência. Às vezes, na casa dela, às vezes, na minha. Líamos o caderno do vovô, olhávamos as fotos antigas, conversávamos sobre o passado, sobre as mágoas, sobre os sonhos que tínhamos deixado para trás. Aos poucos, fomos nos reaproximando, redescobrindo a amizade, a cumplicidade, o amor de irmãs. Um dia, Bianca me ligou animada. Helena, tive uma ideia. Que tal passarmos as próximas férias na casa da praia? Levar todo mundo, fazer um grande encontro de família, como vovô gostava. A ideia me encheu de alegria. Vamos sim. Vai ser maravilhoso. Começamos a planejar tudo com antecedência. Convidamos os tios, os primos, os amigos mais próximos. Cada um ficou responsável por levar alguma coisa: comida, bebidas, jogos, lembranças. Bianca ficou encarregada da decoração, e eu, da organização das fotos e das cartas do vovô. Quando chegou o dia da viagem, a casa da praia estava mais viva do que nunca. Crianças correndo pelo jardim, adultos conversando na varanda, música tocando baixinho na sala. O cheiro de comida caseira se misturava ao aroma do mar, criando uma atmosfera acolhedora, familiar. Na primeira noite, fizemos uma roda na varanda, todos sentados em cadeiras de praia, com cobertores e xícaras de chá quente. Bianca pegou o caderno do vovô e começou a ler em voz alta. Cada história, cada lembrança, era recebida com risos, lágrimas, suspiros. Era como se o vovô estivesse ali, entre nós, sorrindo, orgulhoso. Depois da leitura, Bianca me abraçou forte. Obrigada, Helena, por não ter desistido de mim. Por ter me dado uma segunda chance. Abracei-a de volta, sentindo o coração leve. A gente sempre pode recomeçar, Bianca. Sempre. Naquela noite, deitada na cama do quarto que um dia foi do vovô, olhei para o teto e agradeci em silêncio. Por tudo. Pelas dores, pelas perdas, pelos reencontros. Por ter tido a chance de reconstruir minha família, de resgatar minha irmã, de honrar a memória do vovô. Os dias na casa da praia passaram rápido, mas deixaram marcas profundas. Cada conversa, cada abraço, cada risada era um tijolo na reconstrução da nossa relação. Bianca e eu voltamos a ser irmãs, amigas, confidentes. E, mais do que isso, voltamos a ser família. Quando as férias terminaram, prometemos não deixar que a rotina nos afastasse de novo. Criamos um grupo de mensagem só nosso, onde compartilhávamos fotos, receitas, lembranças. Marcamos encontros mensais, almoços de domingo, passeios no parque. Aos poucos, fomos criando novas tradições, novos rituais, novas memórias. Um dia, Bianca me ligou chorando. Helena, estou grávida de novo. Queria que você fosse a madrinha. Meu coração se encheu de alegria. Claro que sim, Bianca. Vai ser uma honra. Acompanhei toda a gravidez, estive ao lado dela no parto, segurei o bebê nos braços pela primeira vez. Senti que, finalmente, estávamos completas. Que, apesar de tudo, o amor tinha vencido. O tempo passou, e a vida seguiu seu curso. Mas, sempre que eu sentia saudade do vovô, ou quando as dúvidas e inseguranças voltavam a me assombrar, eu pegava o caderno azul e relia suas palavras. Em uma das últimas páginas, ele escreveu: o maior legado que podemos deixar não são bens, mas laços. Laços de amor, de perdão, de esperança. Hoje, entendo o que ele quis dizer.
O testamento, a carta, o cofre, tudo isso foi apenas o começo de uma nova história. Uma história de reconciliação, de crescimento, de amadurecimento. Uma história de irmãs que, apesar de tudo, escolheram se perdoar, se apoiar, se amar. As semanas que se seguiram aquele verão na casa da praia foram como um longo e delicado processo de cicatrização. Eu sentia, a cada dia, que as feridas antigas iam se fechando, mas não sem antes arderem um pouco mais, como se o corpo precisasse lembrar da dor para, só então, permitir a cura. Bianca e eu nos falávamos quase todos os dias, às vezes por mensagens rápidas, outras vezes por longas ligações noturnas, quando o silêncio da casa me fazia companhia e eu sentia vontade de ouvir a voz dela. Era estranho, depois de tantos anos de distância, redescobrir a irmã que eu pensava ter perdido para sempre. Numa dessas noites, enquanto eu arrumava as caixas de fotos antigas que trouxera da casa do vovô, encontrei um envelope amarelado, endereçado a mim, com a caligrafia trêmula dele. Meu coração disparou. Sentei no chão da sala, entre álbuns e lembranças, e abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta curta, mas que parecia pesar toneladas. Minha pequena Helena. Sei que, um dia, você vai encontrar esta carta. Guardei para você porque acredito que, quando a ler, já terá entendido que o amor de uma família é feito de escolhas diárias, de perdão e de coragem. Não tema ser sensível, não tema ser quem você é. O mundo precisa de pessoas como você, que enxergam além das aparências e que sabem ouvir o silêncio dos outros. Sei que, às vezes, você se sentiu invisível. Mas, para mim, você sempre foi a luz da casa. Nunca duvide disso. Com amor, vovô. Chorei baixinho, abraçada à carta, sentindo uma mistura de saudade e gratidão. Era como se ele ainda estivesse ali, me guiando, me lembrando de que eu tinha valor, de que minha voz importava. Naquele momento, decidi que não deixaria mais que o passado me definisse. Eu queria ser, para minha família, a presença que o vovô foi para mim, alguém que acolhe, que escuta, que perdoa. No fim de semana seguinte, Bianca me convidou para um almoço em família. Ela estava animada, queria mostrar a nova decoração da casa, feita com fotos antigas e objetos do vovô. Quando cheguei, fui recebida pelo cheiro de comida caseira e pelo riso das crianças correndo pela sala. Bianca me abraçou forte, e eu senti que, finalmente, estávamos em paz. Durante o almoço, ela levantou um brinde. Quero agradecer a Helena, por ter me ensinado o valor do perdão. E ao vovô, por ter nos deixado o maior presente de todos, a chance de recomeçar. Todos brindaram, e eu senti as lágrimas virem de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Depois do almoço, sentamos na varanda, e Bianca me entregou um presente, uma moldura com uma foto nossa, ainda crianças, sentadas no colo do vovô, sorrindo para a câmera. Quero que você tenha isso, Helena, para nunca esquecer que, mesmo quando a gente se perde, sempre pode se encontrar de novo. Abracei minha irmã, sentindo o peso da mágoa se dissolver, dando lugar a uma leveza que eu não sentia há anos. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o barulho do vento nas árvores, sentindo o calor do sol no rosto. Os meses passaram, e a vida foi se ajeitando. Bianca teve o bebê, uma menina linda, que ela fez questão de chamar de Antônia, em homenagem ao vovô. Fui escolhida como madrinha, e, no batizado, olhei para minha irmã, para minha afilhada, para toda a família reunida, e senti uma gratidão imensa por tudo o que havíamos superado. A casa da praia virou o nosso refúgio. Todo verão, reuníamos a família, fazíamos festas, piqueniques, noites de histórias ao redor da fogueira. As crianças cresciam livres, felizes, cercadas de amor. Bianca e eu criamos o hábito de caminhar na areia ao entardecer, conversando sobre a vida, sobre os desafios, sobre os sonhos. Em uma dessas caminhadas, Bianca me contou que estava pensando em mudar de carreira. Sabe, Helena, depois de tudo o que aconteceu, percebi que estava vivendo para agradar os outros, para provar que era capaz. Mas agora, quero fazer algo que me faça feliz de verdade. Estou pensando em abrir uma pequena pousada aqui na praia, para receber famílias, para criar um lugar onde as pessoas possam se reconectar, como a gente fez. Fiquei emocionada com a ideia. Vai ser lindo, Bianca.
E eu vou te ajudar no que precisar. Ela sorriu, me abraçou, e eu senti que, finalmente, estávamos vivendo a vida que o vovô sempre sonhou para nós. Uma vida de união, de amor, de recomeços. No aniversário de 1 ano da Antônia, fizemos uma grande festa na casa da praia. Convidamos todos os amigos, familiares, vizinhos. A casa ficou cheia de risos, de música, de alegria. No final da tarde, Bianca me chamou para um brinde especial. Quero agradecer a minha irmã, Helena, por ter me mostrado que o perdão é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. E ao vovô, por ter deixado para nós não só bens, mas um legado de amor. Todos aplaudiram, e eu senti o coração transbordar de felicidade. Olhei para o céu, para o mar, para minha família, e soube que, apesar de todas as dores, de todas as perdas, eu era abençoada. Naquela noite, sentei na varanda, sozinha, olhando as estrelas. Peguei o caderno azul do vovô e escrevi uma carta para ele, como se pudesse, de alguma forma, enviá-la para onde quer que ele estivesse. Querido vovô, hoje, entendo tudo o que o Senhor tentou me ensinar. Entendo que o amor é feito de escolhas, de perdão, de coragem. Entendo que, mesmo quando a vida parece injusta, sempre há uma chance de recomeçar. Obrigada por nunca ter desistido de mim, por ter acreditado que eu era capaz de perdoar, de amar, de reconstruir. Prometo honrar seu legado, cuidar da nossa família, ser a presença que o Senhor foi para mim. Com amor, Helena. Fechei o caderno, sentindo uma paz profunda. Sabia que, dali em diante, tudo seria diferente. Não porque a vida fosse perfeita, mas porque eu tinha aprendido a valorizar o que realmente importava. Os anos passaram, e a pousada da Bianca virou um sucesso. Recebíamos famílias de todos os cantos, cada uma com sua história, suas dores, seus recomeços. Muitas vezes, sentávamos com os hóspedes à noite, ouvindo suas histórias, compartilhando as nossas. E, em cada relato, eu via um pouco da nossa trajetória, das nossas lutas, das nossas vitórias. Um dia, uma hóspede me procurou, chorando. Tinha brigado com a irmã, não se falavam há anos. Sentei com ela na varanda, ouvindo seu desabafo, e contei minha história, sobre o testamento, sobre a carta do vovô, sobre o perdão. Ela me abraçou, agradecida, e disse que tentaria reaproximar-se da irmã. Naquele momento, percebi que o legado do vovô ia muito além da nossa família. Ele se espalhava, tocava outras vidas, inspirava outras pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar. Hoje, quando olho para trás, vejo que tudo o que aconteceu, o testamento, a carta, o cofre, as brigas, as lágrimas, foi necessário para que eu me tornasse quem sou. Uma mulher mais forte, mais sensível, mais aberta ao amor. E, se você está ouvindo essa história, se sente que há algo não resolvido na sua família, não espere que seja tarde demais. Procure quem você ama, peça perdão, ofereça uma segunda chance. O tempo passa rápido demais, e, no fim, o que fica são as lembranças, os laços, o amor. Se essa história tocou seu coração, se você acredita no poder do perdão, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem você ama. Juntos, podemos espalhar mais amor, mais esperança, mais recomeços. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte dessa jornada. E lembre-se, sempre há tempo para recomeçar, para perdoar, para amar. O maior legado que podemos deixar é o amor que damos e recebemos. E esse, ninguém pode tirar de nós. Hoje, olhando para tudo que vivi, eu entendo que o verdadeiro valor de uma família não está nos bens, nem nos papéis assinados, mas nos laços que a gente constrói e reconstrói, mesmo depois das maiores decepções. O testamento do vovô quase nos separou para sempre, mas foi a coragem dele de deixar aquela carta, de falar o que nunca disse em vida, que nos deu a chance de recomeçar. E, se eu posso te dizer uma coisa, nunca subestime o poder de uma verdade dita na hora certa, ou de um perdão oferecido quando tudo parece perdido. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que sempre existe uma segunda chance para o amor e para a família, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário aqui embaixo contando o que você faria no meu lugar. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque, às vezes, tudo que a gente precisa é de uma carta, ou de um gesto,
para mudar o rumo da nossa história. Obrigada por me ouvir até aqui. E lembre-se, sempre há tempo para recomeçar. Até a próxima história.